Foi um lindo sonho. Eu queria destruir isso. Devorar isso. Para arrasá-lo. Mas que pena. Se eu não tivesse. O cavaleiro fica vendo os últimos momentos do vilão. Fecha os olhos e fala que ele finalmente morreu. Um final patético, para o pior dos vilões. Com isso o cavaleiro dá as costas para ele e vai embora sem olhar para trás. Assim o epílogo, o final do vilão, termina. A cena muda para um quarto escuro. Nele está o Nan Vuong, escritor. Ele fala que com a morte do vilão mais forte do mundo, a minha obra está para acabar. Eu deveria enrolar um pouco no próximo capítulo. É uma experiência horrível, escrever uma novel que você não quer escrever. Bem, finalmente eu vou poder falar que ela terminou amanhã. Eu devia deixar minhas mágoas para trás. Então, ele ouve um bater na porta de seu apartamento. Se levantando, ele pergunta quem é a essa hora. Está muito tarde, para qualquer um ficar batendo nas portas. Ele caminha até lá, e pergunta quem será. Quando ele chega, o barulho para de repente. Ele se pergunta se parou. E se era um bêbado? Ele se vira e fala: Mano, que merda, vou só ir dormir. Mas, ele vê uma espécie de papel flutuando, bem na sua frente. Esse papel emitia uma fina aura branca, e chama a atenção do Vuong. O papel começa a descer, e o Vuong pergunta de onde ele veio. Então o Vuong pega ele em suas mãos, e nele está escrito que é um presente. Use quando estiver em perigo. O Vuong se pergunta que presente é esse. Quando de repente, o papel começa a liberar uma aura vermelha com tons de preto, fazendo o Vuong ficar surpreso. Na sua frente, começa a aparecer o vilão de sua novel. Ele está com um buraco no peito, e envolto dessa aura sinistra. O Vuong solta o papel e se afasta surpreso com o que está acontecendo. O vilão sorri e fala: Então foi assim que eu morri. Eu coloquei muito tempo e dedicação. Gastei 10 anos de minha vida afiando minha espada, para usar ela contra as pessoas que destruíram a minha família. Minha família, amigos, minha amada. Eu perdi várias coisas, e desistir ainda mais. Mas eu ainda falhei. E você sabe disso melhor que ninguém. O Vuong pergunta: Falhou? Tá dizendo que você é. O vilão estende sua mão sobre o Vuong e fala: Então, por favor. Assim uma aura começa a envolver o Vuong. Ele grita sem entender o que está acontecendo. O vilão sorrindo, fala que é para o Vuong fazer isso por ele. Que ele irá observar. O Vuong começa a sumir aos poucos na aura do vilão. Logo depois, ele estava deitado em uma cama, com o sol que passava pela janela o iluminando. Ele começa a abrir os olhos bem devagar. Se senta, e fala: Será que foi um sonho? O Vuong olha ao seu redor, e percebe que está em um quarto completamente diferente do seu. Olhando para o seu braço, ele se pergunta que roupas são essas. Então, ele se levanta da cama. Caminha até o espelho, e pergunta o que está acontecendo. Ele fica parado em frente do espelho, vendo esse novo corpo. Então ele fala: cabelos ruivos bagunçados e uma boquinha astuta. No momento que eu vi o meu olhar fino, que escondia qualquer tipo de emoção, eu podia dizer: ao que parece, eu possuí o corpo de Arsed, Adel, o vilão mais poderoso da novel. Ainda mais, apenas alguns dias antes da minha morte. Um meio-demônio. A família dos Arsen são descendentes de demônios. Graças ao poder que vem da nossa linhagem, nós fomos uma das famílias mais poderosas do Império. Porém, a nossa família caiu devido a 6 outras famílias. Então, da linhagem da família Arsen, sobrou somente eu, Arsen Adel. Essa é a história de Arsen Adel, o motivo pelo qual ele se tornou um vilão. Ele tentou se vingar, porém falhou. Então, é por isso que me trouxe, seu criador, até aqui. Em alguns dias, eu irei morrer para os cavaleiros das 6 famílias. Então ele chama a janela de status. Em termos de talento, Adel é um dos mais talentosos da novel. Entretanto, não há comparação aos talentos que coloquei nos protagonistas. Não importa o quão interessante possa ser o vilão,
Eu não tive intenção alguma de deixar que ele derrote o protagonista. Com isso, atualmente eu estou incapaz de usar mana. Pelo visto, o passado que fiz para deixá-lo intimidador acabou me fudendo também. Ele coçando a cabeça, vê alguma coisa em cima da cama. Se pergunta o que é isso. Espera. É aquele papel que apareceu do nada. Antes do Adele ter me levado para a novel. Tinha esquecido completamente sobre isso. Mesmo que isso possa acabar não me ajudando muito, não estou em posição de ser exigente. Eu me lembro que tinha falado para pedir ajuda quando eu quiser. Ele fica encarando o papel, por um momento. Está em branco? Onde foi parar o texto? Que merda! É assim que vai ser o meu fim? O papel começa a escrever sozinho. Criador, se por acaso você não saiba como usar esse presente, por favor responda com sim ou não. Criador? Seu filho da puta. É você, Adele. Novamente fala que é para escrever sim ou não. O Vuon fala que o Adele está ignorando ele agora. Ele escreve que sim. Aparece como usar, compra de informações. Eu vou responder qualquer coisa que você escrever nesse papel. Algumas perguntas são gratuitas, outras não. Vuon pergunta se isso vai responder qualquer coisa. É dito que quanto mais importante for a pergunta, maior será o preço. O Vuon pergunta logo como voltar para o mundo real. Mas o Adele fala que é impossível. Vuon fala, merda, não estava esperando por isso. Mas então, ele pede para dizer detalhadamente a maneira de usar mana e as habilidades de Adele. Ele pensa que precisa ver o que é mais urgente. É dito que essa pergunta não precisa de pagamentos. O método de manipulação de mana e as habilidades serão transplantadas ao seu corpo, criador. E uma aura se envolve no Vuon. Eu posso sentir a mana. A primeira habilidade te permite tirar os 5 sentidos de uma pessoa. Escuridão. Perfeito. Deveria ser apenas maior. Mas deve servir. O próximo é o poder de paralisar meus oponentes com minha aura. Intenção assassina. Ele também consegue usar com sucesso. Cavaleiros ou soldados treinados devem ser capazes de resistir a isso, porém deve funcionar em pessoas normais. Agora só preciso entender o poder mais forte de Adele. Transferência de posição. Transferência de posição é literalmente trocar de posição com algum objeto. É a melhor técnica de assassinato que existe. Assim ele começa a ativar a habilidade. Eu posso teletransportar apenas 16 metros atualmente. É patético se for comparar com o de Adele, mas se eu continuar treinando. Vamos testar com essa armadura. Assim ele ativa a habilidade, para trocar de lugar com a armadura. A armadura aparece no local que ele estava, mas ele aparece no local da armadura caindo. Ele se choca contra a parede. E fala: merda! Pelo visto não vou conseguir de primeira. Mostra algumas pernas de cavalos correndo. Eu vou fazer dezenas de vezes. Não, centenas de vezes se necessário. Eu vou conseguir e irei sobreviver. Então mostra vários cavaleiros cavalgando. Um deles grita: rápido! Dessa vez definitivamente iremos matar ele.